repente, mãe, com Luana Borba. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso De Repente Mãe, que é esse espaço tão importante para falar sobre algumas dores da maternidade e muitas vitórias da maternidade. E aí eu falei sobre dores porque eu vou compartilhar uma coisa muito pessoal com vocês. Eu tenho dificuldade de preencher o tempo dos meus filhos e sei que essa é uma dificuldade de muitas famílias. Muitas vezes eu recorro sim à televisão, assim como talvez você faça de vez em quando, mas a gente está aqui para buscar também auxílio para você, inspiração para você. E nós estamos hoje numa casa onde a TV quase não é usada. E eu fiquei muito impressionada porque a gente chegou para gravar TV desligada. A gente já está há um tempo aqui antes de começar a gravar a TV desligada. E a casa está em silêncio. Preciso entender que magia é essa, gente. São duas crianças aqui e tá uma paz, uma tranquilidade. Mas eu vou te explicar, começando por aqui. Você vai dizer, Luana, não estou entendendo nada. É isso mesmo. Estou com um dicionário. Para a geração nova que nunca viu um dicionário, porque hoje a gente pesquisa tudo na internet, era aqui que a gente encontrava antigamente o significado das palavras. Então isso era importante porque auxiliava você, por exemplo, a aprender a ordem alfabética e às vezes a gente ficava procurando, passava batido porque no caso agora, né, o problema é enxergar o tamanho da letra. Então deixa a tia afastar aqui para ver se consegue chegar na palavra que eu quero ler para você. 6h30 depois. Bibliófilo, que tem paixão por livros. Essa é a história que a gente vai contar hoje. De uma mãe que nem sabia que podia se apaixonar por livros, mas transformou a vida da família a partir dos livros. Lívia, que prazer estar aqui na sua casa hoje. Obrigada por receber o De Repente Mãe. Seja bem-vinda a esse nosso bate-papo tão gostoso sobre maternidade. Muito obrigada, é um prazer te receber aqui. E que alegria poder falar desse assunto, que para mim é um assunto assim que enche o meu coração. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade aqui. Vamos começar então desse início, porque assim, eu fiquei muito impressionada. Minha amiga, seja muito sincera, quantos livros você já leu na vida? Eu digo para você, eu até gosto de ler, já tem um tempo, desde que os filhos chegaram na minha vida que eu parei, realmente, porque eu não consigo tempo, mas eu li muito em 2 momentos da minha vida, mas eu acho que eu não cheguei a 100. A filha da Lívia, com 5 anos, já tinha batido a marca de quantos livros lidos? 150. 150 livros. Aí eu pensei, então a Lívia sempre gostou de ler. É verdade? Ou você criou esse hábito da onde? Não foi uma coisa que veio comigo. Esse hábito, ele foi desenvolvido diante de um desejo muito grande que eu tinha, de que a minha filha tivesse esse gosto pela leitura. Mas eu não queria que esse gosto, que esse prazer, que o hábito da leitura fosse a partir de qualquer literatura, de qualquer livro. Eu queria que fosse a partir da leitura bíblica. Então, lá na gravidez, eu decidi, vou ler a Bíblia todos os dias para minha filha. Você lia em voz alta para ela? Em voz alta, para ouvir. Então, quando a gente descobre o positivo, muita coisa vai mudando ali, a gente tenta ajustar. E ali, naquele momento, eu pensava, quais são os hábitos, quais são as características, o que eu quero que a minha filha desenvolva? E o hábito da leitura estava ali. Então, para que esse hábito fosse uma verdade, eu precisava começar. Eu mesma precisava ter desenvolvido esse hábito. Então, você começou a ler também nesse período? Não só por ela? Eu já lia, mas assim, era uma literatura de livros que eu gostava, assuntos interessantes. Um livro por mês, eu não passava disso. E às vezes eu livro por mês, como se fosse pouco, não é? Mas assim... Stephanie, não pode rir nessa hora. Quantos livros você leu por ano, Stephanie, na última década? Prefiro não comentar. Tá, ok. Vamos seguir, Lívia. Mas, assim, por mês. Eu tinha esses objetivos, assim. Isso não era algo que eu priorizava. Mas com a gravidez, eu priorizei a leitura bíblica. E aí, quando ela nasceu, você continuou esse hábito, mesmo ela bebê, você lendo para ela? Continuei.
Isso Gente, foi... mas um bebê em casa é uma grande loucura. Como é que você conseguiu manter essa periodicidade de leitura para ela? É algo que realmente a gente não pode pensar que, assim, vou ler 3 capítulos por dia. A gente tem que fazer o ajuste conforme a nossa realidade. Então, quando dava para eu cumprir a minha meta de 3 capítulos da Bíblia por dia, legal, maravilhoso, foi ótimo. Mas quando não dava, um capítulo já estava suficiente. Eu me sentia bem, porque eu não tinha falhado. E quando eu falhava, eu tentava compensar no outro dia. Poxa, não deu, então vou fazer no próximo dia, vou tentar compensar isso, vou ler um pouquinho mais. E aí eu quero tirar a prova dos 9. Esses 150 que a gente está computando até os 5 anos, tá incluído o que você leu para ela ou só que ela leu? Não, só os que ela leu. Quantos anos ela começou a ler? Ela começou a ler com 3 anos. Quem alfabetizou? Foi eu. Você dentro de casa? Dentro de casa. Assim, foi algo que eu não esperava, mas eu envolvida, conversando com algumas mães que já tinham isso em mente, né? Vamos alfabetizar e tudo. Então eu pensei assim, posso tentar, mas eu acho que não é para mim. Talvez, né, não seja para minha realidade. Mas ela tinha uma predisposição muito interessante. Ela pedia, ela ficava, poxa, mãe, queria mais. Isso com 2 aninhos. Então, era uma brincadeira, na verdade. Não era nada feito com essa intenção de senta aqui, vamos aprender a ler. Era brincando, jogos de memória de curto prazo, jogos de discriminação auditiva, para ela conseguir interpretar os sons. Eu alfabetizei no método fônico. Tenho feito isso também com meu filho, ele está com 4 anos agora. Mas você se dedica integralmente aos seus filhos ou você em algum momento trabalhou fora? Quando eu descobri a gravidez, eu estava trabalhando fora e mantive, né? Tirei a licença maternidade. Depois da licença maternidade, eu fiquei em home office. Foram 4 anos em home office. Nossa. E aí, quando ela... E você conseguia... Era daquele jeito, assim, tinha dias que as demandas eu tentava antecipar de madrugada, depois das 10 da noite, aí eu dormia pouco, e no dia seguinte eu pensava que eu já tinha enviado uma solicitação e alguém me pedia, poxa, não enviei, e assim, todo dia era uma luta, assim, era uma lista, era tentar um pouco de organização para não falhar. Mas não era 100%. Ninguém consegue dar conta. É algo que a gente... Esse é o ponto. É algo que a mídia, de certa forma, né? Você é capaz, você dá conta. Gente, isso não é verdade. Tem pontos, áreas da nossa vida que vão estar melhores, outros precisam ser mais trabalhados. Mas é assim, a gente vai tentando um dia após o outro, vai tentando fazer esses ajustes. Isso é legal da gente falar, Lívia, porque de repente alguém que está nos assistindo diz assim, mas ela tem uma condição perfeita para conseguir fazer isso com os filhos. Porque, por exemplo, até eu estava falando sobre isso na internet essa semana. Eu, durante um dia, uma manhã de trabalho, acho que eu sou interrompida umas 10 vezes no escritório, porque agora eu trabalho em casa. As crianças o tempo inteiro, porque vem demandas. Então, mesmo quando eu preciso fazer uma reunião, às vezes eu tenho que trancar a porta. E ainda assim, muitas vezes vão lá bater porque elas querem entrar. Então, a gente entende que é muito complicado para quem trabalha fora, mas é muito complicado também para quem trabalha dentro de casa. E aí, em algumas situações, chega um momento em que você tem que tomar uma decisão. Em algum momento você precisou tomar essa decisão, vou parar o trabalho e vou focar 100% nas crianças? Sim, quando ela tinha 4 anos. As demandas iam aumentando e eu não estava conseguindo corresponder dentro da minha casa. Nem era 100% no trabalho, nem era 100% em casa. Exatamente. E ali, diante do Senhor mesmo, eu sempre peço direcionamento e sabedoria do Senhor, porque... a gente sempre acha assim que em relação às finanças vai faltar, alguma coisa vai ficar aquém daquilo que a gente gostaria, né? Mas eu, diante do Senhor, pensei, Senhor, vou te entregar essa decisão, se for da tua vontade, eu sei que o Senhor vai abrir portas de outras formas. E foi isso que aconteceu. O Senhor permitiu que o meu marido recebesse uma outra oportunidade de crescimento no trabalho, e aí compensou até um pouco mais daquilo que eu já ganhava. Então, o Senhor, ele vai abençoando, não porque a gente merece,
mas porque ele vê a genuinidade do nosso desejo, ele sonda o nosso coração, ele sabe quais são os propósitos que a gente tem ali. Eu não quero ter tempo na minha casa para ficar ociosa, eu quero ter tempo porque eu tenho um objetivo aqui. Eu entendo o meu valor dentro da minha casa. E aí hoje você consegue trabalhar uma criação para os seus filhos que de repente você não teve dessa forma quando você era pequena, mas você entendeu durante a sua jornada que era importante. A gente fala muito também dos quebradores de ciclos, né? Sim. Que às vezes a gente tem uma vivência na infância que a gente não necessariamente tem que replicar da mesma forma. Você pode adaptar com o que você vai entendendo e o mundo vai girando numa velocidade que traz esses novos inputs. Mas aí o que me chama a atenção é que a gente vive hoje um mundo hiperconectado e a escolha que você fez para fazer essa mudança de ciclo de criação dos teus filhos, ela vai um pouco na contramão dessa questão tecnológica. Como é que você consegue organizar a tua rotina para isso? Porque eu não vi aqui na tua casa ainda criança com celular, com tablet, com jogo eletrônico, televisão desligada, enfim, como é que você consegue fazer isso diante dessa comunidade que a gente vê toda na internet? Olha, quando a gente decide que não é uma opção, a gente passa por isso assim de uma forma mais leve. E quanto antes a gente decide, melhor. Então, na gravidez, eu decidi. Quando eu fui ali traçar, né, os objetivos que eu queria, a forma como eu queria educar minha filha em casa, e depois também consegui aplicar isso com o meu mais novo. Então, eu vi que valeu a pena ter decidido lá atrás. E sabe quando é mais difícil? Nos primeiros anos mesmo, até os 2 anos, eu vejo que realmente é uma batalha. Porque eu tive a oportunidade de criar tanto a menina quanto o menino, né? E o menino é um pouco mais desafiador, porque na verdade a menina faz tudo que o menino faz, assim, de subir, de escalar, de se pendurar, enfim. Mas eu brinco dizendo que o menino ele é mais silencioso e rápido. Então ele não quer plateia. Segue a gente. O meu filho ele não me avisava nada. Minha filha me chamava: mãe, olha onde eu tô. Mãe, o que eu fiz? Ele não, quando eu menos esperava, ele já estava em cima assim, do amparador que eu tenho aqui. O vidro fininho, sabe? Meu Deus. Ai, meu Deus, como pode? E aí eu ia lá pegar. Então, quando estamos nessa fase, é mais fácil até você pensar, deixa eu ligar aqui um desenho rapidinho e tudo mais. Eu faço. Pois é, eu decidi que eu não ia fazer isso, eu ia tentar outras estratégias. Tudo bem, é a sua decisão, mas eu pensei que eu poderia ir um pouco além para viver isso, eu queria testemunhar disso. Queria dizer que seria possível. E hoje eu posso dizer que é possível, ele está com 4 anos, a gente não tem tablet, não tem, eles não assistem nenhum jogo, nenhum desenho. E isso é muito real, Lívia. Eu não deixo as crianças terem acesso em casa a celular, tablet, elas têm a televisão. E não tem televisão no quarto, então é a televisão na sala, que todo mundo tem que estar ali vendo a mesma coisa. Uhum. E aí rola disputa pelo controle. Acho que uma das primeiras palavras que a Maria Cibele falou foi o cocole, que ela dizia que ela queria, pega o cocole. Mas assim, eu testemunho o quanto isso deixa as crianças agitadas. Porque, por exemplo, a gente fez uma viagem com os meninos e aí não tinha televisão na casa que a gente ficou. Porque era praia e tal. E aí acabei cedendo, deixei o Vini assistir no YouTube. Gente, cria uma dependência muito rápida. É muito veloz isso. Porque a quantidade de informações, de luz, de som, de movimentos, isso mexe muito. Então hoje, por exemplo, literalmente hoje, nesse dia da nossa gravação, eu estou nessa luta. Porque eu falo sobre isso com a psicóloga e ele tem TDAH, então ele já tem uma dificuldade muito grande de manter o foco. E ela fala, ele não pode ter acesso a esse tipo de tecnologia porque atrapalha no trabalho restante que a gente vai fazendo com ele. E aí hoje ele ficou, mãe, posso ver o YouTube? Mãe, deixa eu ver o celular. E assim, hoje eu trabalho com o YouTube. Hoje eu trabalho com o celular. E para mim é uma grande dificuldade em casa. Porque quando ele me vê ao celular, ele acha que eu tô brincando, que eu tô vendo o YouTube. Sim. Mas eu tô produzindo, eu tô fazendo o meu trabalho. Para você, como é que era isso quando você ainda estava trabalhando? Porque de qualquer forma você estava ali com a tecnologia na tua mão, perto deles. Como é que funcionava isso? Quando eu tinha realmente essa demanda profissional para fazer do trabalho, eu combinei com a minha filha que todas as vezes que eu estivesse usando um chapéu, eu tinha um chapéu de praia assim, e eu falei para ela, toda vez que eu estiver usando esse chapéu é porque a mamãe está trabalhando.
Isso deu tão certo, porque as crianças, elas precisam... Anota essa dica. Criança é visual. Ela precisa de algo que comunique para ela materialmente falando também, entendeu? Então, ela tinha 2 anos e ela conseguia respeitar dentro da capacidade dela ali, do tempo dela também. Esse chapéu existe ainda? Existe. Quer que eu pegue? Quero, então peraí. Vamos fazer o seguinte, a gente agora vai para um outro momento, porque você deve estar se perguntando, e cadê essas crianças que leem, gente? Não só leem, meu amor, ela toca piano, você não está entendendo, com 9 anos tocando piano, o pequeno com 4 anos lendo. A gente precisa mostrar que isso é possível, mostrar que isso é real, que se você tentar, não estou dizendo que é fácil não, minha amiga, porque eu tenho essa dificuldade em casa. Mas enfim, mãe nunca deixa de tentar, né? Bora lá então ver como é que isso funciona na prática. Mamães, aprendi uma hoje. Para as crianças conseguirem identificar que você está trabalhando, você precisa tornar algo visual. Lívia, apresente o chapéu do trabalho. Esse aqui, olha só o look, né? Não, e que ele não é nada de trabalho, mas é um chapéu que identifica. A ideia é realmente usar um adereço que chame a atenção da criança, que ela passe de longe. Mamãe tá com chapéu, mamãe tá com colar. Pode ser, sabe, aquele... Pode ser até aquele colar havaiano também, algo bem colorido. Algo que chame atenção. Chame atenção. Porque assim você vai comunicar para a criança que o que você está fazendo é algo importante. E ali naquele momento você não está brincando, você não está, né, perdendo tempo. E aí você também comunica para a criança que quando você tiver um tempo, você cumpre a sua palavra, quando terminar, ela já vai ver você sem o chapéu. Então ali naquele momento ela pode vir falar com você, pode vir brincar, pode fazer, enfim, o que ela quiser. E aí eu vou dizer para você que uma das coisas que ela fez enquanto estava de chapéu foi escrever um livro compartilhando algumas dessas estratégias que ela usa com as crianças para que eles desenvolvam esse gosto pela leitura. A gente vai falar já já sobre esse livro, porque eu quero apresentar para vocês, né? Laura, 9 anos, já leu, parou de contar com 150 livros, né? Toca piano, vê televisão? Não. Resposta rápida. Não. Tá lendo qual livro agora? O do Cartas do Papai Noel, do Toto. Você acha que lê quanto tempo do seu dia? Assim, metade do seu dia você tá lendo? Você só lê um pedacinho do dia? Como é que você divide o seu dia para leitura? Acho que eu leio só um pouquinho por dia. E você gosta? Mesmo? Lê um pedaço para mim. É muito engraçado esse livro. Então lê uma parte engraçada pra gente. Cadê? Aí o urso polar do norte, ele fica escrevendo a coisa na carta do Papai Noel. Uau! E ele escreveu o que aí? Não é culpa minha, o Papai Noel fez os corrimões. E ela lê rápido, lê sabendo o que tá lendo. O urso polar e eu construímos praticamente sozinhos e ladrilhamos tudo em azul e malva. Os corrimões e o teto não estão exatamente retos. Qual corrimão? Aqui. É muito legal, eu fiz essa provocação porque às vezes você vê a criança engatando, ela lê fluentemente. O Lucas está com 4 anos, lê desde que idade? Ele começou a juntar sílabas simples um pouquinho antes dos 4. 3 anos e 10 meses. Gente, a gente chegou, ele estava agarrado com os livros, já lendo. E esse livro é sobre o que, Lucas? Esse que você pegou? Não sei. Você ainda não começou a ler esse? Qual é ele? É o Samuca, né? Samuca, e você gosta de ler também? Sim. Gente, é muito legal, que ela estava me mostrando que assim, é importante que você comece com livros fininhos, com sílabas simples, né? O peru de peruca. E é bem gostoso de ler, ó. O peru mora no mato, o nome dele é Ari. Ari pega uma vareta, ele cutuca o buraco do toco. Quer dizer, são sílabas fáceis da criança conseguir ler, com muitas figuras. E aí você foi pesquisando sobre que tipo de literatura seria interessante para cada momento dos teus filhos, para desenvolver esse gosto, né? Sim, isso vai dar para ele uma certa autonomia, confiança, vai levar a autoestima, porque eu estou dando de acordo com a capacidade dele. A gente está lendo, ele está lendo esse livro, e aí eu deixo sempre assim, 3, 4 páginas por dia. E aí ele vai conseguindo ler e ele olha assim, sabe, com um olhar de satisfação.
no tempo dele, da forma dele. E a gente também sempre lê um pouco antes de dormir e tudo. É mais o pai que faz esse momento de leitura antes de dormir. Mas durante o dia, eles não têm nenhuma procura, assim, por entretenimento. Pode tirar o chapéu se você ficar mais à vontade, Lívia. Em televisão, né, assim, ou no celular, porque eles estão sempre envolvidos em alguma atividade. Ela comentou, né, que lê pouco, mas assim, é o tempo que ela não abre mão de correr ao ar livre e tudo mais. Ela não é uma criança que para de brincar para ler. Isso então, é legal até de explicar, porque de repente as pessoas dizem assim, tem que ter aquele momento rígido, tem que tornar uma coisa gostosa. Sim. Como que você faz isso? Eu deixo isso bem a critério deles. Eu não imponho o tempo assim de leitura. Eu apresento. Tudo é na forma como você vai apresentar também. Então eu apresento como algo bem interessante, atrativo, divertido. E eu começo isso com a Bíblia. Então se eu digo que a Bíblia é o momento do nosso dia que vai ser um momento de alegria. A gente tem música para a hora de ler a Bíblia. Eles fazem ensinação. Eu listei, né, no livro 30 estratégias para a gente ler a Bíblia. E depois disso... Deixa eu mostrar teu livro então aqui, para poder a gente já dar essa dica para as mamães, né? Então, depois que a gente leu a Bíblia, a gente priorizou o livro mais importante de todos, eles ficam livres para ler. E aí eu venho, trago para um momento de leitura de poemas e rimas, que é bem importante nesse início da alfabetização. E aí faço um momento com eles e deixo a critério deles. Geralmente o que a gente faz tempo de leitura ali depois do jantar, um pouquinho antes de dormir, ainda na sala. E o Lucas, ele tem um momento de leitura com o pai, às vezes, antes de dormir, já na cama. Então, naquele momento que antecede o jantar, ali, de tentar acalmar os corações, né, para preparar pro momento do sono, é importante que você vá ali acalmando com uma leitura, atividades que são atividades de concentração, montar um quebra-cabeça e tudo, e eles acabam sempre optando pelo livro. Nossa, muitas estratégias interessantes que a gente consegue fazer tranquilamente em casa. E o que eu acho muito legal é que você trata isso como mais uma forma de união familiar. Exatamente. Né? Então é um momento que não é só para aprender a ler, para você ver um conteúdo externo, mas para trazer esse momento interno mesmo de vocês, de união. Olha só, você está vendo isso? Pode continuar, Lucas. Mas isso é muito legal. Onde a gente acha o Chega de Desculpas? A hora de ensinar é agora. Você pode encontrar comigo no meu Instagram, @canal Nossa Herança. E lá eu tenho entrado em contato com as pessoas, eu mesmo disponibilizo, marco um local aqui em Manaus. E se você não é de Manaus, eu envio para qualquer cidade pelo correio também. E é muito interessante porque aqui a gente está mostrando uma realidade que, assim, ela é difícil da gente encontrar. Infelizmente, os números todos mostram que é muito pequena a quantidade de livros lidos por crianças, porque são pais que já não têm esse hábito e acabam fazendo isso passar para frente, né? Como eu estava comentando antes, a tecnologia tomou conta das famílias e meio que se perdeu o hábito. Eu achei muito legal você ter na sua sala uma estante de livros. Então, a gente precisa começar. Precisa ser visual, a gente precisa mostrar pelo exemplo. Então são algumas mudanças, talvez, de rotina que sejam necessárias para você trazer para dentro de casa, para conseguir ensinar para as crianças essa nova forma de lidar com o conhecimento, com a leitura. Mas o mais importante, gente, a gente está aqui julgando você que usa tela, ou enfim, eu uso tela também, gostaria de usar menos? Gostaria. Preciso encontrar essas dicas agora, tentar encontrar como eu vou colocar em prática, porque, enfim, a gente está aqui para aprender e para compartilhar com você esse aprendizado. É o que a gente fala, que no De Repente Mãe, a gente só não abre espaço para preconceito. Então, cada um materna como consegue. E cada mãe, eu tenho certeza que está dando o melhor de si para o seu filho. E é por isso que a gente busca outras alternativas, busca conhecimento para compartilhar com você, para ajudar você. Aliás, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve, que toda semana tem conteúdo extra, conteúdo que pode ajudar a aliviar o seu maternar. E nas redes sociais também a gente está sempre com conteúdos diferenciados todos os dias, então aproveita para seguir a gente também
pod.derrepentemãe. Pode, porque a gente começou com um podcast, já virou um videocast, a gente está aqui mostrando com imagem para você ver que é possível. Você ouve a gente nas plataformas de áudio, mas você vê como é possível e está aqui. Crianças quietas, que eu estou muito impressionada, porque eu tenho 2 filhos em casa pequenos e é uma grande loucura. Minha mãe que diz, isso é uma casa de fazer doido, que é muito grito, muita correria. E aqui tá uma tranquilidade só. Mas tudo é um processo conquistado com o tempo. Lívia, estou muito feliz de você ter topado abrir a porta da sua casa e da sua realidade familiar para compartilhar com a gente. Obrigada. Muito obrigada, Luana. Eu sempre me proponho a ajudar naquilo que eu posso. No meu Instagram, eu sempre coloco dicas ali. Se você tem percebido que quer diminuir um pouquinho o tempo de tela das suas crianças, dos seus filhos, eu coloco dicas ali. Uma delas é deixar algo criativo já pronto para ser usado, sabe? Papelzinho, pintura, lápis, como se fosse algo planejado ali todo dia da semana. Segunda-feira tem uma caixinha misteriosa aqui. O que será que tem dentro dessa caixinha? Vamos ver o que tem aqui, o que você pode fazer brincando com isso. E aí, num dia você coloca blocos, no outro tinta guache, no outro você vai alternando, criando estratégias. Hoje a gente mora em casa, então a gente tem também a opção deles ficarem livres. Eles brincam muito, correm, usam patinete, bola, ficam brincando. E isso, mesmo que não seja uma realidade na sua família, na sua vida, é importante ter esse tempo ao ar livre, né? E a gente só consegue quando a gente realmente prioriza. Quando aquilo se torna algo que a gente não abre mão. Olha, eu vou tentar diminuir esse tempo, então eu vou fazer com que a minha rotina se ajuste de uma forma que eu consiga ter pelo menos 30 minutos de tempo ao ar livre com os meus filhos. Para que eles criem curiosidade, para que eles mexam, andem descalços e tudo. Então, tudo isso vai sempre refletir a grandeza do nosso Criador, né? E até quando a gente está ao ar livre, a gente também pode comunicar que foi Deus que criou os céus e terras. Então, em todos os momentos, a gente acaba ensinando um pouco e vendo que tem muitas opções para além de uso de uma tela. Eu até postei recentemente um pouquinho do que o Lucas faz em casa. Eu coloquei o exemplo dele por ele ter menos idade, né? Está com 4 anos. Vou fazer também a versão da Laura ali. Legal. Que ela gosta de costurar também, ela toca. Sério? Sim. Gente, você toca, você lê, você costura. Menina, que espetáculo. Eu costuro aqueles meus bonecos que rasgam a cabeça, se querer assim. Aí eu vou lá e costuro. Rasga sem querer, né? Acontece. Aí você vai lá e costura. É, E você quer ser o quê quando crescer? veterinária. Uau! Eu tô querendo achar algum passarinho pra pegar, que eu acho que passarinho é a coisa mais fofa que existe. Oh, meu cuidar Deus, de tinha 2 ali na passarinho. tua árvore quando a gente chegou. É, aí eu quero que... Eles vêm te visitar, mulher. Sabia que já entrou um beija-flor aqui? Aí eu tive que pegar Sério? ele, porque ele deu de cara na janela. É, ele bate no vidro, né? Bateu ele, que eu quase que ele morre. Tadinho, você vai cuidar dos animais. É, quero ser veterinária. Muito bem, vai ser uma linda veterinária. Vamos fazer o seguinte? Pra gente encerrar o nosso De Repente Mãe de hoje, você toca pra gente? Tá. Olha que chique. Então já sabe, na próxima semana a gente está com mais conteúdo para compartilhar com você. Aproveita, comenta, deixa seu comentário sempre, segue a gente, deixa a sua sugestão, porque é assim que a gente vai também conhecendo novas histórias para trazer para o nosso De Repente Mãe, esse espaço que é meu, que é seu, que é de todas as mamães que querem descomplicar essa grande loucura que pode se tornar o ato de maternar. Mas a gente junto vai conseguir sempre trazer algo novo para tornar essa rotina mais leve, mais gostosa, mais encantadora. Lívia, obrigada! Vamos agora a um concerto no De Repente Mãe. Obrigada, vamos!